O que você acha de visitar comigo um lugar fascinante? Tão fascinante que roubou o coração de Napoleão Bonaparte, que a presenteou ao seu enteado. Tão fascinante, rica e poderosa como a família que a construiu, a família Pisani. Tão fascinante e importante ao ponto de ser, em 1934, o palco do primeiro encontro entre os dois piores ditadores da nossa história, o nazista Hitler e o fascista Benito Mussolini. Tão fascinante e aristocrática que seu salão de baile nos faz sonhar e nos transporta àqueles tempos de bailes suntuosos, frequentado pelos aristocratas e nobres mais importantes daquela época. Então, mergulha comigo na história e na majestosidade da aristocracia vêneta. Conheça Vila Pisani. Essa sala aqui, como a gente estão vendo, que também é chamada sala de bilhar, é a sala do Triunfo de Baco. Então aqui todas essas obras que estão vendo, esses afrescos, são de 1760 aproximadamente e representam o casamento entre Baco e Ariana. Então todos esses afrescos, né, são representando o matrimônio entre Baco e Ariana. Um verdadeiro espetáculo, muito bem conservado. Essa sala aqui que vocês estão vendo, este cômodo, foi o escritório, né, de Eugênio Beauharnais. Eugênio Beauharnais foi o enteado de Napoleão Bonaparte, porque essa casa aqui, ela pertencia a família Pisani, que era a família mais poderosa que tinha nessa região aqui, à época, né? A família Pisani, tanto que é chamada de Vila Pisani. E a família Pisani, eles eram muito ricos, muito poderosos, porém, né, devido a alguns fatores, eles perderam toda a sua fortuna, tá? Porque eles eram muito viciados em jogo. Então eles perderam tudo, tá? E quem comprou essa vila foi Napoleão Bonaparte, tá? Ele comprou da família Pisani e acabou presenteando essa vila para o seu enteado. Dizem que Napoleão Bonaparte, ele dormiu aqui somente 2 vezes. Depois a gente vai estar visitando lá o quarto do Napoleão Bonaparte. Então ele só vê que dizem duas vezes, né? E quem ocupava era justamente o seu filho, né? O seu enteado. São todos os móveis da época, é tudo original, né? Vocês estão vendo esse tipo de chão aqui? Tá vendo que é tudo de pedrinhas, né? Parece de pedrinhas, tudo esse estilo aqui se chama terraço veneziano, tá? Essa daqui é a sala de jantar, né? Ou sala pompeiana. Essa é que a gente não pode ultrapassar, né? Não sei se vocês já viram, se lembram em antigas filmes ou até na novela Escravizaura, que eles transportavam, né, os senhores lá, as pessoas, os nobres, eles não caminhavam, né? Então eles iam transportados dentro desses, eu não sei o nome desse, eu não consigo lembrar o nome
desse negócio aqui em português, tá? Que era para transportar as pessoas, né? Eles não iam caminhar, eles eram nobres e não iam caminhar. Então eles vinham, eram transportados pelos escravos. Então isso aqui é um daquela época, né? E essa sala aqui, Eugênio o enteado de Napoleão Bonaparte, o Eugênio de Beauharnais, é difícil de dizer o nome dele. Ele era o vice-rei da Itália, tá? Porque na época Napoleão se era autoproclamado rei da Itália. Então quando ele comprou essa casa, essa Vila Pisani, né? E o seu filhastro era o vice-rei. Então isso aqui tudo pertencia a eles, né? Então, muitas modificações foram feitas nesse período em que o vice-rei, né, o Eugênio Beauharnais, eu não consigo dizer o nome dele, é bem complicado. Então, ele fez várias modificações na vila, todos esses afrescos que vocês estão vendo aqui, tem coisas que são da época dele, tem coisas que são da época da família Pisani, mas tudo lá em torno a 1760, 1780, sempre daquele período, né? Depois deles, essa vila ela pertenceu aos Habsburgo, que eram os imperadores da Áustria. Tudo isso aqui é original. Os móveis aqui, se vocês veem aqui as cortinas, tá? É tudo original da época. Tudo foi mantido como era no período da construção da vila, período que são vários períodos, né? Períodos da família Pisani, período de Napoleão Bonaparte e período dos Habsburgo. Então, cada um que foi entrando, né? Que foi acostando, comprando essa vila, ela foi colocando, né, alguma coisa a mais. Então aqui tem um pouco de cada um deles. Então isso aqui era o quarto com todos os móveis originais, tudo original daquela época. Como a gente não pode ultrapassar, tá? Tem uma corda aqui. A gente vê que tem umas fotos, tá, de personalidades importantes, como essa daqui, ó. É a Maria Ana Carolina, que era uma princesa da família, pertencia à família Habsburgo, que foram eles que compraram essa vila depois de Napoleão Bonaparte. Então aqui também tem outra foto que eu penso que ou foi a mulher de Napoleão Bonaparte, mas a gente não consegue ler, que está muito longe, tá? E como são documentos originais, lógico que foi perdendo a cor, né? Então a gente não consegue ler o que está escrito. E aqui tem outra foto, tá? Aqui em cima desse relógio também tem outra foto que eu acho que deve ser o filho, o enteado, né, de Napoleão Bonaparte. Era assim mais ou menos parecido com ele. Aqui não tem como eu fotografar, pegar melhor, porque a gente tem que manter uma certa distância, não tem como passar. Tá? Mas são todos móveis que o Eugênio de Beauharnais mandou fazer, tá? Aqui para sua cama. A sua cama no seu quarto, né? Na parte oposta do quarto tem uma lareira, tá vendo? Tem essa lareira aqui, esse espelho enorme que pega toda a parede. E a coisa mais interessante aqui que eu estava vendo é a parede, tá? Isso aqui não é pintado, isso aqui é em tecido, tá? É tudo, ó, eu acho que dá para vocês verem que se move. Então é um tecido, tá vendo? Todinho pintado, que cobre todinha a parede do quarto. Desculpa essa mudança de luz, mas o sol está muito forte lá fora e aqui dentro é mais escuro, né? Então me desculpem. Então tá vendo o quadro todinho coberto com esse tecido. E caminhando, a gente chega aqui até onde está a capela do palácio, que em italiano é chamado de Reggia, tá? Reggia é justamente o palácio onde o rei mora.
Napoleão Bonaparte se era proclamado rei. Então, isso aqui, a Vila Pisani também é conhecida como uma pequena Versalhes. Tá? E me parece que ela foi baseada, o seu desenho, né, a sua construção, foi baseada na rédea de Caserta. A rédea de Caserta é onde moravam os reis, né, os reis da Itália. Repetindo, rédea em português quer dizer palácio, casa onde o rei mora. As cortinas, tá vendo? É tudo original, nada foi alterado, nada foi modificado. O altar. Tá vendo? Tem essas cordas assim, então a gente não tem como pegar muito de perto os detalhes. Tudo em ouro e mármore. Veludo, né? E aqui nós chegamos na sala dos doges. O que são os doges? Os doges eram os governadores aqui de Veneza, tá? À época, Veneza era uma república, não pertencia ao reino da Itália. Ele era independente e era comandada, né, governada pelos doges. Então, aqui é a sala onde a gente vê as fotos não, em relevo, né, em mármore, todos os doges, todos aqueles que governaram Veneza, tá vendo? Tudo aqui assim, como eu falei, não posso chegar perto porque é fechado, todos aqueles que governaram Veneza. Então, estão todos aqui representados em mármore, aqui em alto relevo. Os doges eram pessoas muito poderosas, tá? Eram eles que governavam, eram eles que tinham dinheiro, eles que tinham o poder para tudo. Poder de vida e de morte, vamos dizer assim. E aqui tem são personagens da história. Eu vejo o Júlio César, né? Então são vários personagens da história italiana. Como vocês sabem, quando eu vejo uma coisa antiga, eu tenho que tocar, né? Então eu quero tocar essa cortina, né? Que sei lá, há quantos anos está aqui, né? Uns 300 anos, 400 anos que está aqui. E é perfeitamente em bom estado, como vocês estão vendo, né? Tudo aqui em bom estado. Eu gosto de tocar coisa antiga, né? Porque eu penso em todas as pessoas que tocaram, todas as pessoas que passaram nesse lugar. E quanta história, né, tem dentro desses lugares. E aqui nós chegamos que é chamada de Sala do Juízo de Paris, né? Ou Giudizio di Pari, em italiano. Aqui era uma sala de reuniões, tá? Como vocês estão vendo, uma sala de reuniões. Esses móveis aqui são de 1750 aproximadamente. Algumas coisas a gente vê que é muito bem conservada, apesar dos anos passados, mas é tudo muito bem conservado, né? É realmente de lenho, de madeira maciça, né? Então por isso que se conserva tão bem no tempo. Esse sofazinho aqui é de couro, mas está bem usado, né? A gente vê. Mas, lógico, o museu são móveis originais, móveis importantes, né? E eu fico pensando aqui, né, nessa sala, todas as pessoas que entraram, né? As pessoas que passaram por esses lugares, né? Esses móveis, quanta coisa viram esses móveis, essas paredes, quantas coisas escutaram. E aqui nós chegamos à saleta vermelha, ou a sala de leitura. Eu estava observando aqui uma coisa, esses revestimentos aqui dessas paredes, tá? Aqui tem um pedaço que já, né, tá rasgado e tal. Então aqui a gente vê o muro original e eram revestidos, tá vendo? Isso aqui é seda. Então os muros, eles eram revestidos com esse tecido.
Isso tudo aqui é seda. E como é que conseguiram sobreviver nesse tempo, né? Em todos esses anos. Então, a sala de leitura, e eu fico imaginando as pessoas sentadas aqui, né? Tranquilamente nesse sofazinho. Tem ainda a marca, engraçado, né? As coisas que eu reparo. Tem a marca onde as pessoas sentaram, fica sempre um pouquinho mais fundo, né? Então eu estou vendo aqui aonde as pessoas sentaram, né? Todas as pessoas que passaram aqui, todos os nobres, todas as pessoas importantes que vieram aqui, que foram muitas, tá? Entre príncipes, reis, czar. Aqui, ó, eu vou aqui pegando aqui da janela, tá? Um panorama de uma das janelas, aqui da sala de leitura. Um verdadeiro espetáculo. Esse cômodo aqui tem assim uma mistura de móveis de várias épocas, né? De várias pessoas que viveram aqui, né? Tinha uma cama ali, aquilo para escrever, né? Como se chama? Uma escrivania ali em fundo. Então aqui tem uma mistura de móveis de várias épocas diferentes, de várias pessoas que moraram aqui na Vila Pisani, né? Algumas coisas são de 1600. Alguns quadros, esses que vocês estão vendo aqui, são agora da época de 1600 e alguma coisa. Eu não sei data, não consigo guardar as datas exatamente, né? 1650, 1660 aproximadamente. Gente, aqui é a sala de jantar. Olha que espetáculo. A mesa posta, né? Com tudo aquilo como eles usavam naquela época, né? Ainda com pratos, talheres de prata, como era exatamente naquela época. Quadros de personagens importantes, porque o primeiro proprietário da Vila Pisani, se chamava Alvise Pisani, ele era embaixador também, ele foi embaixador do reino durante o período do reinado do rei Sol, que era, agora que eu não me lembro se é Luís XV ou Luís XIV ou Luís XV, agora eu estou um pouco confusa. Tá? Então ele foi embaixador no reinado do rei Sol. E o seu filho, tá, foi batizado exatamente pelo rei Sol, tá, do primeiro proprietário aqui da Vila Pisani. Então aqui a gente vê tem muitas personalidades francesas, tal, e tudo aqui ainda as porcelanas, os vidros, tudo daquela época, né? E todos os quadros aqui de todas as pessoas importantes. Tem a foto lá, mas não dá para chegar perto e eu não consigo ler porque está muito apagado. Eu queria mostrar aqui no meio, bem aqui no meio da mesa, isso aqui, essa decoração, tudo em mármore. Eu acho que para apoiar, ou para enfeite, ou para apoiar, ali no meio tem como uma espécie de vaso para colocar flores. Então tudo isso aqui é tudo em mármore, este enfeite no centro da mesa. É realmente um espetáculo. Isso aqui é uma sala, uma salinha, tá? Salinha, modo de dizer, né? A sala as pessoas vinham para bater papo, conversar, jogar cartas, jogar conversa fora, fazer fofoca. E ali tem os nomes de todos os primeiros proprietários da família Alvise, né, com fotos, tal, da primeira família a primeira proprietária aqui da Vila Pisani. Então aqui eu tomar chá, fumar charuto, né? Jogar carta, é o que eles faziam aqui. Essa aqui era uma sala para isso. Esse aqui é o panorama que eles têm de todas as cômodos por quais a gente passou e todas as janelas. O panorama que a gente tem é esse daqui.
esse espelho d'água, esses jardins. Então, é muito no estilo Versalhes. Como eu falei no início, Vila Pisani é conhecida também como a Pequena Versalhes. Então, esse aqui é o visual que eles tinham, né, das janelas. Aqui nós chegamos na Sala das Virtudes. Tá? Uma coisa assim dos nobres daquela época, né, é que essas pinturas, esses afrescos, eles eram todos comissionados, né? Então sempre cercavam de exaltar a glória da família. Então quanto mais afrescos, quadros, pinturas feitas por pintores de nome, né, na época, mais poder tinha a família, né? Então ela tinha que mostrar isso para os outros, né, para as outras famílias, aqueles menos potentes, tanto ricos, porém muito menos potentes. Então, por isso que as paredes são sempre todas muito pintadas, todas afrescadas, e sempre por pintores pintores importantes daquela época. Tudo aqui é sempre em torno a 1700, 1740, 1760. Esta é uma sala bastante exótica. Tá? É uma sala feita com os panôs chineses. Então, tudo em seda, panô, eu acho que vocês sabem o que é, né? A pintura feita no pano, né? Por isso que se chama panô, eu acho que é bem assim em português, tá? E vou tentar chegar o mais perto possível. Então, isso aqui são tudo obras chineses, tá? Usando o estilo chinês, que seria, na época seria um estilo muito exótico, né? Então é tudo pintado no tecido. Então a sala todinha é decorada, tá vendo? Em seda e esses panôs. Isso aqui era usado, lógico, para reunião, para sentar, conversar, tomar chá, encontrar as amigas, coisas assim, né? E aqui é a sala da música. Eu não tenho ideia de quanto seja antigo aquele piano ali, mas pelo menos uns 300 anos ele deve ter, né? Então aqui era a sala da música. Na época não tinha rádio como a gente tem hoje, né? Então se reuniam pelas soirées, né? Para escutar música, que vinham Wagner, o compositor Wagner, ele visitou aqui essa vila. Então imagina isso aqui de noite com os convidados. Aí tinha o músico, né? Um músico importante da época que tocava o piano e os nobres aqui sentados, né? Escutando essa música. Coisas que para nós hoje é um pouco antigo, né? A gente não gosta, a maioria não gosta, mas pensa em termos daquela época, né? Enquanto majestoso era isso, enquanto importante era estar aqui, ser convidado, estar aqui escutando um músico importante. E aqui a gente chega numa sala, tá? Nesta salinha, salinha é modo de dizer, né? Esta sala para tomar o chá, tá vendo? Como era de costume na época, tomar o chá das 5, tomar o café com os convidados, as mulheres aqui, que vinham aqui, né? Tomar o seu chá com seus biscoitinhos e todas vestidas exatamente assim. Tá, como está aqui nesse vestido. Então, acho que a gente consegue até visualizar, né, essas pessoas sentadas aqui tomando chá, vestidas assim, todo modo suntuoso, como esse vestido aqui. A única coisa que eu penso, que com o calor que faz, que está fazendo como hoje, eu não sei se eu aguentaria estar vestida desse modo. Mas realmente é muito interessante, é um espetáculo ver essas coisas, né? E aqui nós chegamos no quarto de Vittorio Emanuele II, tá? Para quem não conhece a história italiana, que não vive em Itália ou não conhece a história, Vittorio Emanuele II foi o primeiro rei de Itália,
tá? Antes da unificação da Itália, em 1861. E Vittorio Emanuele, tá? Ele dormiu aqui, o primeiro rei de Itália. Então, essa estância aqui é de mais ou menos a metade de 800, tá? 1850, 1860, aproximadamente, né? Um pouco antes da unificação da Itália. Então, o quarto do rei Vittorio Emanuele II, tá? Que pertencia aos Savoia. Esses afrescos aqui são aqui chamada Sala das Perspectivas, tá? Então são afrescos baseados, seja no Palácio de Versalhes, no de Palácio de Caserta, né? A Régia de Caserta. Então são todas perspectivas, tá? Desses três lugares, desenhados assim, mais ou menos, desenhados não, pintados, né? Afrescados, ao acaso. Gente, realmente é belíssimo, tá? Muito bem conservado, muito, muito bem conservado. E aqui, tá vendo, são salas de jogo. Como eu falei, a família Pisani, eles eram viciados em jogo. Então a gente vê salas, tá vendo, um jogo de carta, a gente vê as salas com muitas dessas mesas de jogo de carta. E foi aí que eles deixaram, né? Perderam tudo por causa do jogo, por causa do vício do jogo. Esse aqui é o quarto, tá? Dos filhos, né? Ainda tem aqui tá vendo? Um berço dos filhos de Eugênie Beauharnais, ou seja, o enteado do Napoleão Bonaparte, ou seja, esse daqui é o quarto dos netos de Napoleão Bonaparte, que ele tinha 4 filhos, né? O Eugênie Beauharnais. Tem a poltronazinha bem pequenininha, o berço, muito interessante. Jogos, coisas que eram das crianças, né? Gente, eu sei que a luz aqui é muito baixa, tá? Porque não tem luz acesa, é só com a luz natural e tá muito forte, então não é muito clara a imagem. Mas esse aqui, sim, que é a cama de Napoleão, tá? Se vocês verem aqui no alto, tem o N de Napoleão. Então essa foi a cama de Napoleão, que eu estava em dúvida lá no começo. Aquela era a cama do seu enteado e essa daqui, sim, que foi a cama onde Napoleão Bonaparte dormiu. Os seus móveis. Gente, até arrepia a gente ver essas coisas, né? Porque até então, que tem uma lareira, tá vendo? Porque até então a gente só vê essas coisas no livro, em fotografias. E você vê de pertinho aqui a cama onde Napoleão Bonaparte dormiu. É realmente uma coisa que te dá até arrepio. Eu tenho que tocar. Realmente, olha, o colchão é tudo original. Acho que dá para vocês verem bem, né? Acho que o detalhe, né? Apesar da iluminação não ser muito boa. Gente, me arrepia ver essas coisas, viu? Que você passa dos livros de história a tocar uma coisa, né? Algo que pertenceu a uma pessoa que você conhece somente em livro, né? E saber que aquela pessoa realmente assistiu e tocar alguma coisa que ela tocou. Aqui tem tá vendo? Napoleão Bonaparte, o primeiro imperador da França e o primeiro rei de Itália. Essa sala aqui é chamada a Sala de Maria Ana Carolina.
que foi imperatriz da Áustria, tá? Ela pertencia à família dos Habsburgo. Então, isso aqui era a sua sala. Vocês conseguem imaginá-la aqui, com suas amigas, com aqueles vestidos imensos, né? A tomar chá, ou tratativas, eu não sei o que eles faziam naquela época, mas acho que vocês conseguem imaginar, né? Esses personagens rodando por aqui, né? Por essas salas. Sempre todos os tetos, tudo afrescado. Cada cômodo tem um tema diferente, né? E toda a parede, né? Como eu mostrei, falei no princípio, é tudo de seda, tá? Coberto com esses tecidos trabalhados, pintados, são tecidos de seda que resistem até hoje, né? E aqui chegamos à sala das damas, né? Então, onde as damas da corte vinham para tomar seu chá, para conversar, né? Fazer fofoca, porque eu acredito que até naquela época tinha fofoca. Então é tudo muito. Os afrescos são bem delicados, as pinturas, né? Os afrescos são realmente muito delicados, muito femininos. Então acho que a mulherada se reunia aqui, né? Para conversar, para tomar chá. Muito lindo. Gente, agora olha que espetáculo aqui esse corredor. Com essas janelas aqui imensas, com esses afrescos. A iluminação é muito delicada aqui. Vai para o rosa, sabe? Muito interessante. Então, se coloque no lugar daquelas pessoas daquela época que caminhavam por aqui, com aqueles vestidos imensos, né? Realmente é fantástico. Né, filho? Lindo. A gente não consegue imaginar como seria viver, né? Como foi viver nesse lugar naquela época. A gente não consegue imaginar. Aqui outros corredores, né? Que vai levando para outros cômodos. Os afrescos são lindíssimos. As portas são originais, te levam para os cômodos que a gente já passou, né? A gente entra nesses corredores e a primeira coisa que a gente pensa, ou pelo menos eu penso, né, todos os príncipes, imperadores, reis, todas aquelas pessoas importantes que passaram aqui através de todos esses séculos, né, as pessoas importantes que a gente conheceu em somente em livros de história, e saber que eles passaram por aqui, no mesmo lugar que eu estou passando hoje, e viram a mesma coisa que eu estou vendo hoje, depois de tantos séculos. Gente, é de arrepiar. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado de ver essas coisas.
não só ver como também de imaginar, né? De imaginar a história. Olha que linda essa porta aqui. Gente, é toda colorida. Tá vendo a parede toda colorida? É realmente um show de bola, né? Fecha os olhos agora. Imagina isso que eu vou estar mostrando para vocês. Este salão de baile, tá? O salão de baile. Imagina as festas suntuosas, majestosas que tinham aqui naquela época. Imagina aquelas pessoas vestidas com aqueles vestidos, né, suntuosos, tudo era suntuoso. Não tinha luz elétrica, tá vendo que era vela, aceso com a vela. Agora imagina as festas majestosas que tinham neste lugar. Imagina os bailes. Imagina os imperadores, as imperatrizes, reis, todos aqueles que passaram por esse lugar aqui. Se a gente se concentrar, fechar os olhos, a gente consegue, né? Quase que ver uma festa aqui dentro, os bailes que tinham aqui dentro. É ver realmente espetacular, gente, é espetacular. Eu acho que pelo vídeo a gente nunca tem ideia de como é exatamente uma coisa, um lugar, como a gente tem quando se vê com os próprios olhos. Mas é uma coisa assim incrível, incrível, incrível. Pena que eu não tenho lugar para sentar aqui, você não pode sentar, né? Os móveis, logicamente. Eu queria sentar aqui um minuto só para poder me imaginar aqui numa soirée, né? Uma noite de festa, com os bailes que tinham aqui, com todos os serviçais vestidos em todo aquele modo que serviam as pessoas importantes que participavam. Imagino tudo isso aqui dentro, como a gente vê realmente naqueles filmes, né?